Pessoal, na semana passada nós abordamos o tema da ansiedade sob 7 prismas. Eram eles: o do DSM ou social, o da neurociência, né? O da psicanálise, o da PNL, o da fitoterapia, da homoterapia e o da aromaterapia, certo? Ficou faltando um. Esse nós vamos abordar hoje, mas eu não vou dizer para você qual é. Só no final eu vou te falar, ok? Primeiro eu vou começar contando uma historinha de criança que me vem na memória. Eu não sei exatamente com que idade eu tinha. Não lembro se era 6, 8 anos. Eu lembro que apesar da gente ter nascido no interior, a minha mãe, ela ia passear em Salvador de vez em quando. E eu me lembro que a gente ia jogar bola nas ruas, eu, menino, um monte de menino que tinha lá. E quando dava mais ou menos 8, 9 horas da noite, já vinha aquele fusquinha, rádio patrulha, e a gente saía disparado, porque se a rádio patrulha pegasse a bola, já era. Perdia a bola. Então, a gente saía disparado para dentro de casa e era uma aventura muito boa. Tá? Depois, muito tempo depois, já na fase mais da adolescência, eu me lembro que a gente se envolveu com teatro e era um medo assim sem fim você se envolver com teatro, porque você falava daquelas coisas que parecia que era afronta à ditadura. Então a gente vivia com medo de estar sendo perseguido, das pessoas estarem vigiando a gente o tempo inteiro. E era uma coisa horrorosa aquilo ali, certo? Por quê? Porque a visão que a gente tinha de mundo era aquela visão passada por uma imprensa que era contra o governo, né? E a imprensa, ela passava aquela sensação de opressão que a gente, apesar de não entender direito o que estava acontecendo, mas a gente se deixava levar por aquela ansiedade das coisas, da opressão, apesar de nunca ter sido abordado, né? Nunca ter sido abordado por nenhuma polícia, nem do exército, nem ninguém. A gente pensava que poderia ser a qualquer momento, porque existia aquelas histórias de jornalistas que desapareciam, né? Tudo aquilo ali, nós crescemos com aquela atmosfera de perseguição. Me lembro também que, alguns anos depois, né, nós fizemos parte daquele movimento todo pela abertura política, pela fundação dos sindicatos, pela liberdade, pelas diretas já, e depois a gente teve algumas coisas que foram completamente decepcionantes. Por exemplo, quando a esquerda chegou ao poder, né, aqui no DF chegou pelas mãos do governador, que era um cara que foi reitor de universidade, e ele começou a fazer aquelas coisas todas que a gente condenava, né? Começou a perseguir quem não havia votado nele, né? Começou a censurar, e a gente de repente percebeu que tinha sido boi de piranha, né? A gente tinha participado de um movimento como um monte de inocentes úteis para servir a um ideal que não era aquilo que a gente queria. Então, vejam, hoje quando a gente diz assim, eu não sou de esquerda, aí as pessoas colocam a gente como de direita. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda. Eu só vi que quando a esquerda chegou ao poder, ela começou a fazer aquelas coisas que ela vinha condenando. Então, eu que não tinha esse compromisso, eu tinha uma participação política muito efetiva, mas não era candidato a nada, nunca quis me candidatar a nada. Então eu saí, não quis participar de perseguição nenhuma, né? E aí a gente começou a ver as coisas que aconteceram. Bem,
Hoje, o Brasil é visto como o país que tem o maior índice de ansiedade. Mas o que é essa coisa que nos torna tão ansiosos? É uma coisa genética? É uma coisa psicológica? É uma coisa que sofre influência do mundo exterior? O que é? Eu me lembro, como eu estava contando da história política, né? De lá para cá muitas coisas aconteceram, tá? O Brasil ficou famoso como um país que vice-presidente tem futuro, porque a história ela é muito esquisita. Eu me lembro que com o movimento das diretas já, e em seguida a elaboração da Constituinte, então houve uma grande interrogação que era com a abertura política, quem estaria apto a exercer o cargo de presidente. Quando fizeram a proposta da eleição direta da Constituinte, então havia um acordo para um político, advogado, que era muito famoso pela sua, digamos assim, por estar no muro, né? E não desagradar ninguém, que era o Tancredo Neves, havia sido governador de Minas, e ele conseguia dialogar tanto com o lado militar como com o lado das esquerdas. Fizeram um acordo para ele assumir o poder, ser o primeiro presidente, porque antes, até então, a eleição era indireta, era eleição indireta. Então, na verdade, a gente teria a última eleição indireta de uma pessoa que era consenso, e em seguida passaria a ser eleição direta. Só que na noite que o Tancredo tomaria posse, ele morreu. E aí quem tomou posse? José Sarney. Ali começamos com a história do nosso primeiro vice. Pois bem, o Sarney na presidência, aí a primeira coisa que ele fez foi elaborar o plano cruzado. Transformou todo mundo aí em fiscal do Sarney e fez o congelamento de preços. Eram filas e mais filas em açougues, em supermercado, porque qualquer pessoa podia se intitular fiscal do Sarney, fechar o estabelecimento e chamar a SUNAB. Olha só, que situação, né? De insegurança. Pois bem, o plano Sarney realmente aumentou a inflação, não melhorou nada, porque os produtores retinham a produção e não era obrigado a revender seus produtos pelos preços que lhe dava prejuízo, e havia fiscalização por helicóptero, onde que estavam os rebanhos. Era uma coisa de verdadeira perseguição aos produtores, né? Não tinha como dar certo, não deu. Houve mais ainda o plano cruzado novo, o verão, nada disso deu certo. Em 1990, Fernando Collor, então tinha sido governador de Alagoas com uma popularidade fantástica, se candidatou com uma suposta proposta de direita e ganhou, né? Com aquele tema Nós Vamos Colorir esse País. No poder, ele pegou uma inflação aí de 90% ao mês, 84% ao mês, 90% ao mês. O que é que ele fez? Inventou o Plano Collor. Com o Plano Collor, aí que foi uma desgraça geral mesmo, porque ele prendeu o dinheiro de todo mundo que tinha ativo financeiro nos bancos, na poupança e conta corrente, tá? Ele prendeu o valor e para liberar depois de 1 ano e meio em 16 parcelas, ou seja, você via pessoas querendo suicidar, uma quebradeira geral, e congelamento de preço, a inflação zerou naquele momento, mas depois voltou a subir, só que ele tinha desagradado esquerda, direita, todo mundo, perdeu o apoio político e foi cassado. Tá? Novamente quem veio? O vice dele, que foi o Itamar Franco. O Itamar Franco, no poder, ele nomeou o Fernando Henrique Cardoso como
ministro da Economia, tá? Foi o FHC, depois eleito presidente, que entabulou o Plano Real, outro plano econômico, né? Com o Plano Real, ele e sua equipe analisou mais ou menos qual era a taxa de inflação mensal e pegou aquela variação mensal como indicador econômico. Então, é outro tombo na população. Por quê? Porque imagina de repente você chegar aqui ganhando em cruzeiro e a moeda passa a ser dólar, que era a variação do dólar, plano econômico. Então, mais uma vez, a população é surpreendida e quebra e um monte de prejuízo para todo lado, mas foi assim que a economia foi se estabilizando aos poucos. Ele inventou também aquelas agências reguladoras que tinha na Europa e que aqui não vale nada, só serve para autenticar a roubalheira dessas empresas, né? Que são as agências reguladoras. Eu acho até engraçado quando elas botam propaganda contra a pirataria, porque você contrata uma empresa dessa, você contrata 600 megas de internet, ela entrega 30, né? Não tem internet boa no Brasil, nada não funciona. E eles ficam fazendo propaganda contra a pirataria. Pois bem, então você veja que a população do Brasil, desde quando mandaram os degradados para cá, para colonizar o Brasil, aqueles prisioneiros lá, os assassinos lá que não prestavam para nada em Portugal, que é deles que nós somos herdeiros, né? Que esse país tem essa vocação para não valer, não prestar nada. Então você veja bem, aí você pergunta qual é o motivo de ter tanta ansiedade no Brasil, né? Pessoal, veja que essa incerteza política e econômica não acontecia só no Brasil, tá? Tanto é que nos Estados Unidos os antropólogos criaram um conceito de mundo VUCA, que as siglas significavam vulnerabilidade, incerteza, complexidade, tá? Então veja bem, o mundo ele é muito incerto, tá? Quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que você vê o governo de esquerda ganha uma eleição, de direita ganha outra, mas nenhum estado, nenhum partido é contra os Estados Unidos. Eles são contra o mundo a favor deles, o que é o contrário do que acontece no Brasil. Os partidos aqui, eles são contra o Brasil e a favor do resto do mundo. Eles querem destruir o Brasil, tá? Aí nós vamos falar de quê? Nós vamos falar que nos anos 90 nós tivemos o escândalo dos anões do orçamento, tá certo? Prejuízo de bilhões aí para a população. No ano 2000 tivemos o escândalo das casas de previdência, né? Da previdência privada, que agora voltou, né? Que era dos fundos de pensão, o escândalo dos fundos de pensão, e logo em seguida nós tivemos o escândalo da Lava Jato, o escândalo da Lava Jato, que envolveu uma quantidade muito grande de políticas, inclusive o presidente da República, que foi preso, foi condenado em 3 instâncias, quando não tinha mais para onde recorrer. Aí veio uma pessoa lá do Supremo Tribunal Federal, disse que não valia nada, porque a gente estava em uma situação política desfavorecida para eles, né? E aí resolveu tirar uma pessoa que estava condenada lá e botar na presidência da República. Aí eu te pergunto, qual é a expectativa que o jovem, o cidadão, o trabalhador, tem diante desses escândalos que a gente vê todo dia acontecendo? Eu creio que a gente não tem muita expectativa. Você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Não basta você estudar, não basta você ter um bom emprego. Hoje, as pessoas, o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, ele estuda
Ele faz concurso público pensando em ter uma carreira estável, mas desde aproximadamente o ano 2000 para cá, quando ele entra no serviço público, ele pode estar ganhando o teto da remuneração, que é R$ 44.000, se não me engano, mas ele vai se aposentar com o teto do INSS, que é na faixa de R$ 100.000. Olha só que brincadeira. Então, eles inventaram, né, o governo inventou, que essa complementação dos tetos do INSS até o teto que ele ganhava no serviço público, isso pode ser complementado por um fundo de pensão. No país que já teve os escândalos, um dos últimos que nós tivemos foi o dos fundos de pensão. Então o jovem tem que acreditar que quando ele ficar velho, se ele não quiser ganhar, passar a receber o teto do INSS, ele tem que contratar uma Funpresp aí, um fundo de pensão, igual nós já tivemos aqui, né? Aqui nós já tivemos a Coroa Brastel, né? Já tivemos escândalos aqui, ó, de Colmeia, Capeme, Coencisa. Eu acho que o sistema financeiro no Brasil não deve ter também o mais ansioso no mundo do que aqui, né? Teve uma época que todos os bancos, todos os estados tinham banco estadual. Acabou com tudo. Acho que ficaram só 2 ou 3, que é o do BRB, que é de Brasília, o Banrisul, estourando 4. Acabou tudo. Então, o jovem tem que entrar no serviço público confiando que ele vai pagar para um fundo de pensão durante 35 anos e que esse fundo de pensão daqui a 35 anos vai complementar a aposentadoria dele. É para ter ansiedade ou não é? Pois é, não bastasse essa questão, né? Aí perguntar por que o jovem no Brasil ele é tão ansioso. O jovem no Brasil ele é ansioso pelo seguinte: quando, mais ou menos em 2016, 17, 18, no auge das manifestações que tinha, né, apareceu um candidato contra a política. Todo mundo que votou nele, inclusive eu votei nele, porque ele não era político, ele era sinônimo de que não fazia parte dessa lava-jato, desse esquema corrupto todo aí. Nós votamos nele. Pessoal, esse candidato que nós votamos nele, porque ele não fazia parte, ele era político, mas é como se ele fosse contra toda a política que estava no momento, né? E nós votamos, eu votei nele, ele ganhou a eleição, tá certo? Só que ele também não tinha um mínimo de trato político. Ele criou logo questão com Rede Globo, com a esquerda toda, com todo mundo, confiando em militares, como se militar entendesse alguma coisa de política. E o resultado é o seguinte: ele completou o mandato dele, mas as pessoas que tinham participado, que tinham conchavo lá com o pessoal da Lava Jato, não aceitariam o segundo mandato dele. O que é que fizeram? Anularam um processo lá do cara que já tinha sido condenado em 3 instâncias, sacaram ele, certo? E colocaram ele para ser presidente da República numa eleição muito suspeita, muito suspeita. E para completar o golpe, resolveram, tá, tornar esse candidato que não era muito político, que é o Bolsonaro, resolveram tornar ele inelegível. E aí o golpe foi completo, porque o Bolsonaro era capaz de botar 10 milhões nas ruas pacificamente, sem quebrar absolutamente nada, porém não dava resultado nenhum, não surtia efeito. Então o que é que eles fizeram? Eles programaram uma manifestação que já não ia mais ninguém, eu mesmo não fui, porque 10 milhões de pessoas não surtia resultado nenhum. Parei de ir nas manifestações. Eles chamaram mais uma, botaram um monte de gente com a camisa lá do Brasil para dizer que era bolsonarista, quebrando tudo, e mandaram prender todo mundo sem processo. Aí a gente assiste um filme, tá? Assiste um filme aqui dizendo que um jornalista desapareceu e foi morto na ditadura, e a imprensa toda acha bonito, mas ninguém acha bonito ter um monte de gente preso sem processo,
e ninguém fala nada. Por quê? Porque quando o errado convém à esquerda, entendeu? Ela não fala nada. A diferença entre a esquerda e a direita é que a direita tem oposição, a esquerda tem a imprensa a favor dela. Acontece que todo mundo vê o que está acontecendo. Aí eu te pergunto, como não ser uma sociedade ansiosa? Como não ser uma sociedade ansiosa? E tem mais, eu diria que na verdade essa ansiedade, ela vem quando a gente vê esses acontecimentos políticos aqui no Brasil, a gente vê que isso é um transtorno de estresse pós-traumático, ok? Por causa desses corruptos que estão mandando e tirando o futuro da juventude aí, mandando todo mundo ir para fundo de previdência se quiser se aposentar, e quer que a gente tenha estabilidade emocional. Então, pessoal, isso é o que torna a nossa juventude a mais ansiosa do mundo. Porque você não vê em nenhum lugar do mundo, certo? Uma rede Globo de televisão, tá? Oprimindo a população, igual fez na pandemia com o lockdown, para todo mundo ficar em casa, e a gente via aqueles absurdos das pessoas verem seus parentes morrerem, sem poder enterrar seus parentes, sem poder ter contato, sem poder sair de casa. E essa juventude que eles atolaram na mídia, é que está na mídia até hoje, com crise de ansiedade. E aí? O que é que a Rede Globo, o que é que as esquerdas, o que o pessoal está fazendo em prol do futuro dessa juventude desamparada que é a mais ansiosa do mundo? Pois é, pessoal, aquele conceito de mundo VUCA dos anos 90 evoluiu. Nos anos 2000 chegou ao conceito de mundo BANI, tá? Que significa o quê? Frágil, não linear, olha, não linear, ambíguo, incompreensível. Esse é o nosso conceito do mundo, nosso conceito antropológico do mundo atual. Então, se é um mundo incompreensível, frágil, não é linear e é ambíguo, não precisa de mais nada, né? Mas eu estava falando ainda há pouco das pessoas que sofreram aquela pressão, principalmente da nossa televisão, da nossa mídia esquerdista, para ficar em casa, e não encontrou uma solução. Nós vimos a derrocada desses estudantes agora nas escolas, com os piores índices de desenvolvimento do mundo, certo? Não só a ansiedade, também o maior índice de depressão da América Latina é o nosso. E aí, como que nós vamos salvar essa juventude? Difícil, né? Então, é esse o prisma que eu queria passar para vocês, o oitavo prisma. É o prisma social, é o prisma político que é colocado para nossa juventude encarar. E como que a gente poderia encarar isso daí? Somente quando a gente vê aqueles conceitos antropológicos do mundo incompreensível, frágil, não linear, e a gente chega à conclusão. A pessoa precisa de inteligência emocional. Somente com inteligência emocional, treinamento em inteligência emocional, a gente nos compreender, a gente compreender nossas emoções, compreender o que está acontecendo no mundo externo, a gente pode, talvez, diminuir um pouco a nossa ansiedade, porque políticos, criminosos nunca vão faltar, golpe financeiro nunca vai faltar, né? Você vê uma propaganda aí de uma instituição financeira falando do investimento, você cai no investimento, você investe durante 2 anos, 3 anos. Quando você vai sacar o seu dinheiro, ele fala do imposto. Aí o imposto varia de 30%, vai até 35%, você vê que depois de 3 anos você recebe menos do que você investiu. Tá? Você vê aí falando de consórcio, agora virou moda falar de consórcio, que sempre existiu. Você investe num consórcio durante 2, 3 anos, quando você não puder mais pagar, você desiste, não recebe seu dinheiro, você vai para sorteio depois que terminar o produto. Então, esse é o país que já perguntaram que esse país não é um país sério e quer que a juventude não tenha ansiedade. Como é que vai ser o futuro do menino que está com 16 anos viciado na internet, viciado no jogo?
Como é que vai ser o futuro dessa juventude que se forma e não tem emprego, porque hoje é tudo nas mãos da quadrilha que está no poder e não quer que tenha ansiedade. Essa criança, ou o adolescente, ou mesmo um adulto, um pai de família, vai no supermercado e está sujeito a ser morto por causa de um celular. E ainda encontra presidente fazendo defesa do bandido. Você não tem segurança para ir trabalhar, para ir estudar, para voltar. Na capital da República, o povo morre na fila do hospital sem ser atendido. E aí as pessoas vão perguntar assim, o cara está metendo o pau nas esquerdas porque é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu faço parte de uma turma de pessoas e cidadãos que estava contra a política e votei no Bolsonaro. Hoje eu não votaria mais, porque ele fez besteira. E ele se acercou de tudo quanto é militar, como se militar soubesse fazer alguma coisa. E não é para isso que ninguém votou nele, entendeu? Não votaria mais nele. Hoje eu não sou esquerda, não sou direita. Hoje eu voto naquilo que eu achar interessante. Não tem partido político. E é isso que a gente deve ensinar para os nossos filhos. Não se apegue a esses partidos políticos que eles só pensam neles. Só pensam em enriquecer. O que é que a juventude tem que fazer? Tem que olhar a sociedade, ter inteligência emocional. Quem puder sair daqui desse país, saia. Vai para Nova Zelândia, vai para a Europa, vai para Portugal, vai para qualquer local onde você possa concluir seu curso e possa continuar sobrevivendo, porque isso aqui não tem futuro. Não tem futuro. Nossa organização política social não tem futuro. Nós temos um judiciário, um executivo e um legislativo sem futuro nenhum. Sem futuro nenhum. Então, pessoal, para concluir, essa era a abordagem que eu queria fazer do 8º prisma da ansiedade, tá? A falta de estabilidade política, a falta de previsão de futuro para essa juventude. Não adianta ficar tratando neurônio, ficar tratando dopamina, ficar tratando serotoninérgico, não sei o quê, enquanto você tem uma realidade dessa aqui que você não pode sair para trabalhar. Tá certo? Então, primeiro, vamos cuidar do social, das nossas relações interpessoais, para depois a gente vir pesquisar se realmente a gente tem problema de ansiedade que merece ser tratado, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês e na próxima semana estaremos de volta. Valeu!